Ah, estou gravando. Sim, tudo bem. Então aqui, vocês lembram de eu ter falado um pouquinho do Bertalanffy lá no começo, né? Nossa. E pai da TGS, biólogo, aquele negócio, né? E ele escreveu livro mesmo, ele escreveu acho que né? Pra valer mesmo, né? O resto foi um monte de artigo. E esse livro, né? Ele reeditou depois, né? Vai estar ele aqui, ó. Teoria Geral dos Sistemas, né? E esse livro foi lançado em 68, então há 52 anos atrás, né? Lá nos Estados Unidos. E logo no começo dos anos 70 ele foi lançado aqui. Era uma capa meio avermelhada, né? E você até acha com essa capa na internet, se você procurar. E depois, né, de algum tempo, o Bertalanffy morreu acho que em 71. Então, esse livro foi lançado lá fora 3 anos antes do Bertalanffy morrer, né? Ele lançou, e aí, em cima dessa edição que ele lançou, ele já fez, né, nos últimos anos de vida dele ali, no penúltimo ano de vida, ele fez revisões. Então, depois foi lançada a versão revisada, que é essa que a gente tem, né? É, aqui no Brasil foi relançado no século XXI, né? Com essa capa que você está vendo aí, certo? Então, o que eu vou fazer aqui, já que o Bertalanffy é um dos principais nomes aí do pensamento sistêmico, é, é colocar um apanhado geral de conceitos, né? Para a gente poder dar uma finalizada aí na parte de pensamento sistêmico, tá bom? Então vamos lá. Bom, o que ele fala sobre os propósitos principais, no caso dele, da teoria geral de sistemas, né? Então, ele fala assim, ó, isso aqui é transcrição, né, do que ele escreveu. Há uma tendência geral no sentido nas várias ciências, tanto as ciências naturais, né? Imagine aí. Professor, Oi. você está compartilhando tela? Ah, tá vida, hein? Ninguém fala também. Cara, é brincadeira, viu? Compartilhar. Ei. Ah, olha lá. Há uma tendência geral no sentido da integração nas várias ciências, tanto as ciências naturais, né? Pense aí a própria biologia, por exemplo, né? Como nas sociais, né? Economia, política, a sociologia, né? Até o direito, né? Essa integração, ele fala que tem ciência, vai? Então elas têm que ter coisas em comum, né? Essa integração parece centralizar-se em uma teoria geral dos sistemas. Aí ele está puxando a sardinha para o lado dele, entendeu? Ele criou a teoria geral dos sistemas e ele está falando que essa coisa que ele observa parece estar em volta do que ele criou, né? Bem modesto, né? Você imagina. Então, o que você pode resumir do item 1 e do item 2 é que o,
ele está querendo dizer que a teoria geral desse sistema, né, seria o embrião, né, ou o denominador comum de todas as ciências, tá? Modesto. Né? Essa teoria, a teoria geral dos sistemas, pode ser um importante meio para alcançar uma teoria exata nos campos não físicos da ciência. Ou seja, ele busca uma visão objetiva, né, vamos dizer assim, ou seja, independente do sujeito, né, mesmo nos campos não físicos da ciência. Repare que isso é um troço complicado, tá? Repare que isso é um troço complicado. Eu vou contar para vocês uma coisa. A minha primeira graduação foi em geografia, né? Já comentei de passagem aí. E tinha uma coisa que me incomodava muito quando eu fazia geografia. Eu adorava geografia, gosto até hoje, né? Mas era que era muito um palpite, né? Uma opinião. Você tinha muita dificuldade de contestar, porque o cara falava uma aberração lá. Olha, eu fiz geografia no começo dos anos 80. 83, 84, 85, né? Então, porra, cara, os caras vinham com umas ideias malucas e você tinha muita dificuldade de, vamos dizer, de refutar aquela ideia, porque tinha sempre um veja bem, mas olha que você tem que considerar também o ponto de vista, os cambal, né? Nossa, cara, mas isso aí servia de muleta para muita argumentação sem pé nem cabeça, um monte de argumentação não fundamentada. E era difícil, cara, de você estabelecer ali um mínimo de consenso, né? Quando eu vim para computação, nossa senhora, cara, eu me senti no céu, entendeu? Porra, meu, seu compilador falou que tá errado, cara, entendeu? Vai ficar discutindo com o compilador? Tá faltando alguma coisa, tá faltando, bicho. É preto no branco, entendeu? Computador, você faz lá, é um sistema determinístico. Você para as mesmas entradas vai dar sempre a mesma saída. Nossa, para mim foi puta vida, cara. Entendeu? Eu sempre fui assim. Eu não tive muita indignação com erro de compilação, com erro de execução. Nossa, cara, eu quem vinha desse lado que era uma terra meio terra sem lei, né, de ciências humanas, né, tal, porra. Alô, tá falado, cara, é jogo do bicho, né? Vale o que tá escrito no papelzinho, né? Então eu me senti assim muito à vontade com a computação por essa maior objetividade dela, né? Assim, às vezes dá pau esquisito no computador mesmo, assim, né? Mas não, isso é a exceção, né? Não é a regra. Então quem está falando aqui é um cara que curte essa objetividade aí da coisa. Mas, ó, esse 3, ó, essa teoria pode ser um importante meio para alcançar uma teoria exata nos campos não físicos da ciência. Então, você é a favor disso, César? Não. Não. Pense bem, ó, vamos pegar. Existe uma ciência chamada
pedagogia, né? É uma ciência humana, né? Ciência social, vai, para reduzir aí as duas categorias que ele colocou, né? Natural e social. É uma teoria exata da pedagogia, você acha que dá? Você acha que é o caso, né? Pense um pouco no direito, vai. Como é que você vai fazer uma teoria exata do direito? Porque se fosse isso verdade, cara, é tudo procedimento. É tudo. Você prevê um monte de coisa e já põe a consequência lá. Né? Então teria que ter um direito só. Da mesma forma que tem uma matemática só. A matemática é a mesma no Brasil ou na Austrália, ou no Japão, ou na China. Entendeu? Agora, vai ter um direito só também? O que significa esse um direito só? Né? Entendeu? Então é meio preocupante você ambicionar, né? Essa teoria exata em certos campos. Vai ser muito complicado. Né? E hoje nós estamos num momento particularmente ruim para isso. Né? Esse, essa mistificação das coisas, né? A mistificação da política com questões religiosas, com questões ideológicas identitárias ou com questões de viés mais. Eu só chamo ideológico, né? Mas tudo é ideológico. É complicadíssimo isso. É uma maneira de você meio que botar numa camisa de força tudo. Né? É meio preocupante. Né? Entenda que uma coisa é você calcular a gravidade, né? E o atrito e a aceleração, né? De uma coisa que já está dada na natureza. Outra coisa é você querer, né? Tratar uma coisa que é uma construção humana, né? Com essa rigidez toda de uma teoria exata. Então é meio preocupante, mas é o que ele escreve lá no livrinho dele, né? Desenvolvendo princípios unificadores que atravessam verticalmente, ou seja, de cima para baixo, né, do geral para o particular, o universo das ciências individuais. Essa teoria aproxima-nos da meta da unidade na ciência. Ele fala que se você estabelecer bem um núcleo comum, né, você, de uma certa forma, a partir desse núcleo comum, você facilita o diálogo entre as especialidades, né? E que isso pode conduzir à integração muito necessária na educação científica. Isso é verdade, né? Você, por exemplo, imagine se você coloca, né, essa ideia, o que é um sistema, o que é o ambiente, o que é não sei o que, a abordagem de você delimitar o sistema, e essa delimitação ela é por conveniência, né? E aí o limite diz o que está dentro do sistema, o que está fora dele, mas interage com ele. O sistema pode ser considerado aberto ou fechado nesse contexto, né? A ideia de caixa preta, né? Que hora que eu tenho que detalhar, que eu devo parar de detalhar, né? E assim por diante. Vou para o nível de cima, volto para o nível de baixo, fico nesse vai e vem aí. É um tipo de um exercício mental, é uma aeróbica para o cérebro, né? Que você já começa a ensinar isso no fundamental. Quer dizer que na hora que o cara vai para a faculdade, ele já tem, ele já naturalizou, né, essas estratégias de pensamento. Não importa se ele vai ser economista, se ele vai ser físico, se ele vai ser biólogo, se ele vai ser sociólogo. Já teria, né, essa capacidade de trabalhar entre os vários níveis. Né? Então, é uma coisa interessante. Né? A 5 realmente seria, né? A 4 com o 5, né? Estão amarrados. Ok? Mas então essa é a proposta que o próprio pai da TGS coloca.
E só para você ter uma ideia do estilo que ele quer, quando ele define sistema, ele fala assim, um sistema pode ser definido como um complexo de elementos em interação. Então, ele evita deliberadamente aí a palavra conjunto, que, como eu comentei logo no começo das nossas aulas. Por quê? Porque o conjunto não supõe ordem. Né? E para ele, né, o sistema tem organização, tem alguma ordem, tem alguma estrutura. Tá certo? Então, ele usa o termo complexo. Então, um sistema pode ser definido como um complexo de elementos, né, as partes do sistema, em interação, as ligações entre elas, sejam ligações diretas, sejam ligações indiretas. Uma interação significa que os elementos P, então, eu tenho 5 elementos dentro do sistema, elemento P1, P2, P3, P4, P5, estão em relações R, de modo que o comportamento de um elemento P em R é diferente do seu comportamento em outra relação R'. Muito bem. Aí, entenda que ele está matematizando a definição dele. Quando ele fala relações aí, ele não está pensando no sentido que talvez você esteja. Entendeu? Eu tenho uma relação com meu namorado, entendeu? Não. Você não está pensando nesse tipo, nesse sentido mais informal. Relação em matemática é um tipo de conjunto, tá? É um tipo de conjunto. Então, ele está pensando, né? Ele está procurando aí colocar as coisas de uma maneira mais formal um pouco do que você pode estar pensando. Não sei se eu vou conseguir fazer aqui, mas você imagine o seguinte, Vamos ver se eu consigo fazer aqui, Deixa eu ver aqui se eu consigo carregar aqui ter feito isso. Isso aqui demora. Mas, vamos pensar meia hora, né, para essa bagaça entrar. Vamos pensar assim, Eita. O bate-forno, hein? Aqui, quer ver? Aí, vamos imaginar que eu tenho aqui, Então, tem um sistema, ok? E aí, tem isto, tem isto, tem isto, ok? Tem isto e tem isto, Então, repare, subsistema A, né? O elemento A exporta alguma coisa para o B,
e exporta alguma coisa para o C. O B exporta alguma coisa para o C e importa do C. Tem uma troca nos dois sentidos aqui. E o B exporta alguma coisa para o D. Tá? Então, ó, isso aqui, a gente pode falar assim, ó. A para o B. Isso aqui é um par ordenado. Tá? Que é essa flechinha aqui, ó. Do A para o B, ó. Então aqui, ó, é origem, aqui é destino. Aí aqui, ó, do A para o C. Aqui, que é essa daqui, ó. B para o C, ó. Tô pondo de qualquer jeito aqui, tá? C para o B. E B para o D. Então, repare, ó, quantas flechinhas eu tenho? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ó. Então, repare que cada par ordenado representa uma interação, uma flechinha. E ela tem uma estrutura. Ó. O primeiro termo do par é de onde sai a flechinha. E o segundo termo do par é onde chega a flechinha. Né? Então, repare, ó. Tum, tum. Esse conjunto aqui, ó, esse conjunto de pares ordenados descreve as ligações entre as partes. Tá certo? Na matemática, um conjunto onde os elementos são pares ordenados costuma receber o nome de relação. Ok? Então, quando a gente fala de relação na matemática, nós estamos falando de um conjunto, um tipo específico de conjunto. Um conjunto onde os elementos são pares ordenados entre coisas. Relation. O que você tem com seu namorado, com sua namorada, com as suas negas é um relationship, né? Ok? Entendeu? Agora, quando fala relation, a gente está falando, no contexto da matemática, né? Lógico, a gente está falando especificamente de um tipo de conjunto. E é desse tipo de conjunto que o nosso herói aqui está falando. Ó. A interação, que seriam as flechinhas, significa que os elementos P estão em relações R, então R seria aquele conjunto, né? De modo que o comportamento de um elemento em P, do elemento P em R, é diferente do seu comportamento em outra relação R'. Ou seja, ele também está dando uma ideia aí de um significado que o relacionamento tem a relação, a interação, né, entre a flechinha, ela tem uma semântica, ela tem um significado. Tá? Se essas interações, né, são todas iguais, então é a mesma coisa dizer que não tem distinção, né? Então é mais ou menos essa a ideia. Mas ó, eu não estou interessado que você consiga destrinchar, né, essa definição. Eu estou interessado em que você veja o estilão dela. A gente fala aí de um monte de coisa, né, de percepção, né, etc. Mas
a TGS, ela tem uma pretensão meio matemática, entendeu? Hoje em dia, se você procurar aí na internet, você vai achar muita... a palavra sistêmico, né? Tá igual a qualquer coisa quântica, né? Virou uma autoajuda, um misticismo, né? Um charlatanismo também, né? Mas na origem não é assim, entendeu? Vai ver a parte de dinâmica de sistemas mesmo. É uma teoria braba, né? A própria ciência da complexidade, né? Conforme alguns dão o nome, tem um formalismo ali, não é um achismo, não é. Né? Mas eu queria que você percebesse isso, ó. Que tem uma pretensão formal bem grande, ela é bem pretensiosa formalmente falando, ela quer um certo rigor, né? E vai procurar esse rigor no formalismo lógico, no formalismo matemático, etc. Tá? Muito bem. O Bertalanffy ele vai falar também de algumas características básicas que são comuns à maioria dos sistemas, tá? Que que os sistemas, a menos que ele seja um sistema muito elementar, né? Se ele for muito elementar, pode ser que ele não tenha algumas características dessas. Mas que a maioria dos sistemas aí que tem uma complexidade mínima vai apresentar a maior parte delas. Tá? Então, características comuns a uma grande quantidade de sistemas seria o que ele chama de crescimento, competição entre as partes, uma outra é a totalidade, que ele chama, uma outra é a soma, uma outra é a mecanização progressiva e uma última ainda seria a centralização progressiva. Tá certo? Então, hoje eu vou comentar as 4 primeiras. Não vai dar para comentar tudo. Tá? O crescimento seria uma característica que você consegue identificar a partir de um determinado momento. Então, imagine o seguinte, ó, o sistema geralmente ele vai ter várias propriedades, vários elementos, etc. E você, uma coisa que você tem que perceber é que a gente tem uma dificuldade de enxergar o todo na sua total complexidade, né, o tempo inteiro. Então, ó, imagine o seguinte, ó, imagine que eu tenho um indicador. Vamos imaginar, para ficar perto de alguma coisa que você talvez conheça, a pressão sanguínea, vai? Então, ó, você vai medir a pressão. Existe lá algum tipo de instrumento, uma escala, e você mede a pressão. Tem lá alta, baixa, né? Sistólica, diatólica, dólica, não sei. Tá. Então você mede aquilo. Pressão é uma característica, é uma propriedade do teu sistema, do seu corpo. O seu corpo tem várias, né? O seu corpo, na complexidade do seu corpo, ele é um todo complexo, né? Uma característica que o corpo tem é a pressão, né? E aí você pode medir
Então, a pressão, né, vai ter lá uma unidade de medida, né, e você vai medir e ela vai dar aqui, por exemplo. Ó. Se mediu hoje, a sua pressão deu aqui. Ó. Aí depois se mediu, deu aqui. A pressão, ela não fica fixa. A pressão sua, né, de qualquer um, ela oscila. Existe um exame que pessoas, né, decadentes como eu fazem de vez em quando, que chama MAPA, né? MAPA. Você vai lá no laboratório, eles anotam umas coisas numa fichinha, e aí eles colocam uma braçadeira em você, ligada numa essa caixa é tipo um tijolo, vai? Que você prende ele vem num cinto e você põe o cinto. Então entenda que ele é tipo um computadorzinho, entendeu? Então você vai, ele coloca aquela abraçadeira em você, ela tem um cabo que liga a abraçadeira nessa coisa que você está no seu cinto, né? Entendeu? E aquele aparelhinho de tempos em tempos, 15 em 15 minutos, por exemplo, ele mede a sua pressão. Você sente ele. Entendeu? Inclusive, na hora que ele vai medir, você tem que soltar o braço, entendeu? Para não afetar a medida. Ele mede a pressão, né? Enche lá, daí ele registra ali a pressão que ele mediu, né? E, e ele mede a pressão que você mediu, que você apresentou, e ele vai registrando ali. Você fica 24 horas com aquela bagaça, entendeu? Aí depois no outro dia você vai lá e devolve. Aí eles pegam aquilo ali, né? E puxa os dados e faz os gráficos, faz tudo lá. E aí você faz isso aí, eu já fiz algumas vezes, você vai perceber, ó, que a sua pressão faz isso aqui, ó. Ela não fica uma linha horizontal reta. Ela oscila, mas ela oscila em torno de um valor mais ou menos central. Entendeu? É isso. Então, você não fica com. Diz que a pressão boa é 12 por 8, né? A mais alta lá é 12, a mais baixa é 8. Mas você não quer dizer que você. Imagina que você seja um atleta, entendeu? Candidato a astronauta. Tá, pressão calibradíssima. Não quer dizer que você vai ficar 12 o tempo inteiro e 8 o tempo inteiro. Se você subiu uma escada, vai dar diferença. Você levou um susto, vai dar diferença. Entendeu? Você estava sentado, levantou, vai dar diferença. Por mínima que seja. Então, o que acaba acontecendo é que o corpo, né, esse organismo aí, esse sistema, ele tem propriedades que os indicadores oscilam. No caso aqui, oscila em torno de um ponto de equilíbrio, mas oscila. Tá? Muito bem. E aí, você percebe essa oscilação quando você faz que nem aconteceu aqui, ó. Esse cara aqui, ó, é o tempo, ó, é ao longo do tempo. Então, ó, essa medida aqui, ó, foi no momento. Essa daqui foi em outro momento, ó. Tá vendo, ó? Ó, aqui foi um tempo, aqui foi em outro tempo, aqui foi em outro momento, ó. Aqui foi em outro. A hora que você pega esses dados e põe e plota eles, você vai perceber o que ele está falando aqui, né?
que ao longo do tempo, né, você pode ver a dinâmica, o comportamento do sistema, como que variam, como que oscilam esses indicadores. Okay? E alguns indicadores vão poder ter desempenhos típicos, né? Então ele vai falar de alguns, ó, né? Ok? Então vai ter indicador, por exemplo, que a hora que você fizer o gráfico, ele vai parecer um negócio assim, ó. Ele vem, e tende a crescer indefinidamente. Vai ter outros que vai acontecer isso aqui, ó. Ele vem, por exemplo, sobe um pouquinho, daí ele dá uma empinada e depois ele estabiliza de novo. Entendeu? Vai ter outros que vão fazer que nem essa... Eita. Que vão fazer que nem como essa linha aqui, ó. Vai ter outros que vão fazer, sei lá, isso aqui, ou isso aqui, entendeu? Vão ter desempenhos típicos. Alguns não, alguns vão oscilar bastante mesmo, vão ser bem irregulares. Então, ó, curva exponencial, né? Aquele que começa mais ou menos, daqui a pouco sobe e vai embora, né? Curva logística é esse azul aqui, ó, que ele vem, daí ele sobe, mas depois ele estabiliza de novo, né? Desempenho linear, né? Ó, esses verdes aqui, ó, né? Ou um aqui, né? Que pouca oscilação. Flutuações periódicas, né? Que nem esse vermelhinho aqui, entendeu? Nas várias áreas. Então, na economia, eu posso ter indicadores que têm comportamento exponencial. Na economia, eu posso ter indicadores que têm esse desempenho logístico. Na economia, eu posso ter indicadores lineares. Entendeu? Na física, eu vou ter desempenhos, indicadores de um sistema que vão ter um comportamento exponencial, ou logístico, ou linear. Na biologia, entendeu? Então é isso que ele está falando aqui, ó. Alguns indicadores, né, passíveis de quantificação, ou seja, que podem ser medidos, poderão apresentar desempenhos típicos, tá? E aí tem vários tipos de desempenho, né? Seria o comportamento de crescimento daquela propriedade, daquele indicador, ok? A grande coisa que ele descobriu, professor, daí ele vem, ó. Há muitas semelhanças de comportamento nesse aspecto entre os sistemas de diversas áreas. Exemplo, biologia, sociologia, economia, etc. Agora, o pulo do gato, né, o barato da coisa é o seguinte. O Bertalanffy, ele fala que imagine, por exemplo, ó, eu tô com um problema é um problema de economia. Estou estudando lá um troço mas eu não estou entendendo por que aquilo acontece. E eu consigo quantificar aquilo, eu coloco aquilo dentro de uma certa tabulação, né? Monto lá minha planilha com os dados que eu medi, os dados estão certos, entendeu? Eu usei lá uma técnica boa, com dados altamente confiáveis, o escambau, né? Mas esses dados eu não estou entendendo por que está acontecendo
esse gráfico está ficando desse jeito. Ele contraria o que eu esperava, eu, economista fudidão aqui. Entendeu? Ele fala, aí imagine que numa outra área completamente diferente, pense lá na biologia, por exemplo, existe algum fenômeno que produz um gráfico com um comportamento muito parecido com esse aqui, da economia. Entendeu? Então eu tenho na economia um fenômeno econômico que eu, tabulando os dados e produzindo um comportamento, eu tenho um certo tipo de linha lá. Mas que eu não consigo explicar por que acontece daquele jeito. Eu estou querendo entender e não estou conseguindo. Mas na biologia tem um indicador que dá um comportamento muito semelhante de uma outra coisa completamente diferente que lá da biologia. Só que os biólogos entendem, conseguem explicar por que é daquele jeito. Agora, eu aqui na economia, não tem. Na economia, a gente não consegue explicar. Ele fala, ó, deve dar para fazer uma analogia. Deve dar. Ele fala. Você pode aproveitar de alguma maneira o conhecimento que leva o biólogo a poder explicar aquele cara para você fazer uma analogia e conseguir explicar na economia. Olha que é interessantíssimo isso. Okay? Mas é uma coisa muito difícil de se conseguir do jeito que a gente organiza a ciência hoje. É muito difícil. Entendeu? Então esse crescimento aí, ó, ele não é bem uma curiosidade, mas ele permite também, né? Quando ele fala muitas semelhanças de comportamento, é no sentido de que essas semelhanças, elas não são totalmente aleatórias, não são totalmente casuais. Existem, né, dinâmicas que atuam na biologia que têm dinâmicas equivalentes atuando, por exemplo, na economia. E aí você está, de alguma maneira, né, captando a dinâmica, né? Numa área, você pode usar, você pode usar você pode usar para o conhecimento de uma área para te ajudar a entender a outra. Tá certo? Então, não são palavras ao vento, hein? São a competição é uma outra característica. A gente pensa que a gente tem uma tendência de pensar que você está no mesmo sistema, as partes elas são amigas, né? Uma ajuda a outra. E não é exatamente isso, tá? Você vai encontrar um componente de competição entre as partes numa boa parte dos sistemas, uma boa quantidade deles. Então, você tem, de repente, aqui, né? Você tem aqui, ó, o A e o B, né? O B e o C, e eles disputam, né? Um mesmo estoque de energia, entendeu? Um mesmo recurso. Se foi para o B, não foi para o C. Se foi para o C, não foi para o B. Então, a gente diz que eles estão competindo, entendeu? Então, veja, por exemplo, ó, o seu estoque de energia, o seu cérebro consome essa energia. Se foi para o cérebro, não foi para outras partes do corpo. Entendeu?
Então quer dizer, e você percebe isso, né? Quando você está definhando, por exemplo, né? Imagine a pessoa está em greve de fome, a pessoa está numa restrição severa de alimentação, né? O corpo vai falindo, mas ele não fale de uma vez só. A falência é progressiva, algumas coisas antes das outras. Por quê? Porque aquele estoque de energia, né, limitado, acaba sendo consumido por uma parte e não é consumido pela outra. O seu corpo, se você analisar bem a parte muscular e esquelética, ele é um sistema de pesos e contrapesos que faz com que você tenha essa forma harmoniosa que Deus lhe deu, né? Esse Adonis, esse Apolo, né? Essa Atena que você é, né? Entendeu? Por quê? Porque se você não tem essa essa estrutura que ela é entenda aqui, ó, se falta um pouco desse peso e contrapeso, o seu corpo tende a disfunção, ele tende a virar um saco de batata. É? Vá lá na academia, né, fazer ginástica, né? O que você está fazendo? Você está dando forma para essa musculatura de uma tal maneira que você cria uma tensão, né? Pensa que eu não sei que você vai para academia ficar com o bumbum durinho, né? Entendeu? Essa tensão. Não é isso? Então, repare, essa tensão é que dá forma. Se não tem tensão, ele fica com uma forma prejudicada, deformado, entendeu? Agora pensa assim, ó, vamos para o outro lado. Ó, vamos imaginar que vai ter eleição, né, geral para o Brasil. E aí você vai eleger um congresso novo. Ó, eu vou dar duas situações péssimas. Numa, você só elege trabalhador e representante dos trabalhadores. Então, você vai lá no Congresso, 500 e poucas almas lá, né? E é tudo sindicalista, é tudo, entendeu? Representante aí de direitos do trabalhador. Vai ser péssimo. Vai criar uma deformação. A segunda versão do inferno seria você fazer o contrário, só eleger empresários e representantes dos empresários. Ia ser péssimo. Ok? Uma combinação melhor seria, né? Estamos pensando em pessoas honestas, estamos pensando em pessoas. É lógico que é uma ficção, mas então, né? Mas ó, imagine que você põe lá uma proporção mais ou menos equivalente de representantes dos empresários e dos trabalhadores. O bicho vai pegar, o pau vai cantar, entendeu? Mas você vai ter uma representação mais sadia para a sociedade ali. Repare que vai ter uma tensão e essa tensão deve acontecer. Okay? Imagine, por exemplo, numa universidade, você tem lá o pró-reitor administrativo, né? Você tem lá o pró-reitor de ensino e você tem lá o pró-reitor de pesquisa. O que o pró-reitor administrativo quer? Gastar pouco. O que os outros dois querem? Gastar mais. Para ter mais pesquisa, para melhorar a sala de aula, para ter recurso didático, etc. Repare, é conflitante. Se você quer deixar o cara, o pró-reitor de pesquisa, né, dando risada, né, sozinha, né, no metrô,
É porque ele vai ter bastante recurso. E o pró-reitor administrativo vai ficar, entendeu? Deprimido. Se você fizer o contrário, o pró-reitor administrativo está felizaço. É porque ele está gastando pouco. Os outros dois vão estar, entendeu? Se você puser ou um pró-reitor administrativo perdulário, ou seja, que é dominado pelos outros dois e gasta mais do que deve, ele está criando uma distorção. Se você põe dois pró-reitor, um de ensino e de pesquisa bunda mole, que abaixa a cabeça para tudo que vem do administrativo, você está criando distorção também. O que a gente espera pelo bem da universidade? Que esses caras quebrem pau o dia inteiro. Quebrar pau no bom sentido, né? Que haja uma certa tensão, não de pessoal, entendeu? Mas que haja uma certa tensão no sentido de você ter uma disputa saudável ali, essa competição. Entendeu? Porque daí você vai fugir, né? Ou você vai incorrer menos em distorções. Ok? Então, ó, o Bertalanffy fala, ó, cada todo baseia-se na competição de seus elementos e pressupõe a luta entre as partes. Essa luta entre as partes é um princípio geral de organização nos sistemas físico-químicos simples, assim como nos organismos e nas unidades sociais, sendo, em última instância, uma expressão da coincidência opositorum que a realidade apresenta. Então, essa tensão, ela é em geral, benéfica. Ela dá forma, ela dá estrutura para aquela organização. Ok? Ela, de uma certa maneira, ela evita que a coisa desande, né? De uma maneira mais séria. Ok? Muito bem. Então, o crescimento, né? Analisar a maneira como os indicadores se comportam ao longo do tempo pode produzir curvas, né? Linhas, que permitem que você possa aproveitar numa área o conhecimento da outra. A competição, né, é identificar essas situações de competição entre as partes, né? Por quê? Porque elas ajudam a explicar o comportamento geral do sistema. Totalidade, né? O sistema, portanto, comporta-se como um todo, no qual as variações de qualquer elemento dependem de todos os outros. Então, se está no mesmo sistema, a coisa quer dizer que há uma interdependência entre os elementos. A situação de um elemento afeta direta ou, mais frequentemente, indiretamente todos os outros. Então, repare que não quer dizer que está todo mundo ligado direto um com o outro. Mas é aquele telefone sem fio, entendeu? Um está ligado com o outro, que está ligado com o outro, que está ligado com o outro. Mas indiretamente está todo mundo interligado. Certo? Então, a variação de qualquer elemento, né, afeta de alguma maneira, direta ou indiretamente, todos os outros. Então, a totalidade quer dizer que todo mundo importa, né, de alguma maneira. Ok? E a característica da soma, né, ele quer dizer isso. Não é possível
somar-se o comportamento do todo partindo das partes isoladas, né? Mas temos que levar em consideração as relações entre as partes, entre os vários subsistemas, né? E os sistemas superpostos ao primeiro, a fim de compreender o comportamento das partes. Ou seja, não existe uma aritmética simples aí, né? Você tem emergentes, né? Então você tem que você não pode esperar um comportamento linear. Esquece o linear lá do crescimento. Mas você não pode. Às vezes, certas interações têm um impacto proporcionalmente muito maior do que outros dentro daquele todo. Então, você tem que analisar também um pouco a qualidade dessas ligações. Isso ele chama de soma. Mas isso aí eu vou retomar na próxima aula, ok? Bom, como eu falei, ó, eu vou parar aqui que eu tenho que dar um monte de recado. Ó. Como eu falei, o PDF disso aí já está lá na pastinha, né, de arquivos. Você pode dar uma olhada lá, sugiro até, né? Por quê? Porque é um material mais árido, mais complexo, né? Então você pode dar uma repassada nisso e depois até fazer questões para mim e eu terei grande prazer em responder. A parte de mecanização e centralização talvez, né, seja um pouco desafiador. Eu coloquei também um outro PDF lá que está escrito estudo de caso, é uma historinha, tá? Essa historinha vai ser usada na próxima atividade que nós vamos fazer. Então eu já antecipo, né, essa historinha. Você já pode dar uma lida nela, né? Essa historinha, em tese, não é para ter muita coisa assim difícil. Ela é mais é uma fanfic, né? Tá certo? Então, você já deixa aí para você já dar uma lidinha, né? Nós vamos fazer a próxima atividade em cima disso, dessa historinha. A próxima atividade vai ter 5 questões e dessas 5 questões, 4 vão ser em cima dessa historinha. Tá certo? Então, já estou antecipando, né? Você já pode dar uma lidinha. Daí, na próxima aula nossa, que na próxima aula eu vou matar isso aqui e já vou passar essa atividade. Então, daí, você leu ali e já achou alguma coisa estranha, você já fala para mim na aula. Ok? Muito bem. Aí o seguinte, ó. Tenho a partir da semana que vem, na terça-feira, nas 2 últimas aulas, uma boa parte de vocês não tem inglês. Vai ser o horário que eu vou usar para fazer aquele treinamento para OBI. Vão ser 6 encontros, né? Então, vai ser na sexta-feira as 2 últimas. Na terça-feira as 2 últimas. Então, para eu cadastrar no Teams ali, tudo bonitinho, eu quero que vocês mandem o e-mail para mim. Se você já mandou, manda de novo, vai, porque às vezes OBI, entendeu? Assunto OBI, professor, e aí você põe só o seu RA ali no corpo da mensagem. Tá? O OBI e o nome, o RA no corpo da mensagem. Manda para mim, porque daí eu já monto a equipe para terça que vem, tá? Eu estava a fim de começar amanhã, mas eu recebi aqui uma correspondência do Centro Paula Souza. Eu vou gastar a manhã inteira de amanhã
indo atrás das empresas lá para assinar uns documentos para mim. Então eu não vou poder fazer amanhã, né? Mas dá tempo ainda. Eu vou gravar, né? Vai ser via Teams. Eu vou gravar essas apresentações, né? Aí, se você por acaso tem que fazer inglês, faça inglês e depois você assiste as apresentações. Ok? Essas apresentações que eu vou fazer, as atividades que eu vou fazer, elas vão o monitor Dialog ILP vai poder ajudar vocês a tirar dúvidas depois também, tá? Porque ele já conhece esse material, né? Ele fez esse treinamento quando ele era calouro, então, tá? Mas entenda que, ó, não precisa ter, como é primeiro semestre, se você já sabe alguma coisa de programação, ótimo. Mas se você não sabe, também dá para fazer. Por quê? Porque tem muita coisa que vai ali a respeito de como você lidar com o problema. E para isso não precisa exatamente de saber programação. É lógico que se você souber programação, vai dar para você fazer algumas coisas a mais. Mas não é perdido de maneira nenhuma. Tá? Até porque mesmo você que está começando a aprender programação agora, você só vai competir em maio do ano que vem, talvez. Então, até lá você já aprendeu. Mas o que nós vamos ver agora é aquilo que eu acho que mais faz falta pro competidor. Tá? Nós vamos discutir lógica, nós vamos discutir como que poderia testar certas coisas, etc. Mas a gente praticamente não vai programar. Eu até vou passar uns códigos para vocês verem. Passar pseudocódigo, entendeu? Mas é mais no sentido de como abordar o problema, de como raciocinar em cima dele. Tá bom? Então, aguardo os e-mails, ok? Segunda coisa, a professora Ana Carolina, ela passou por uma cirurgia sexta-feira, uma cirurgia meio importante e uma cirurgia meio urgente. Então, esta semana, ela não vai dar aula para vocês. Ok? Problema, porque já é na segunda-feira e a segunda-feira está comprometida, né? Pelo calendário. Muitas reposições, muita coisa. Então, ó, o que acontece é o seguinte. Ela combinou com o professor de matemática discreta da noite que ele vai adicionar vocês na turma dele da noite. E aí, com isso, vocês vão poder assistir os vídeos da aula dele de hoje. E eu não sei se é da segunda que vem também. Não sei se a Ana volta na segunda que vem ou na terça ou quarta. Então pode ser que vocês tenham que assistir a aula dele de hoje e da segunda que vem. Mas daí você vai assistir o vídeo. Você não precisa hoje, no horário da aula, tá lá. A ideia é que vocês, por estarem, né, temporariamente na turma dele, vão poder ter acesso ao vídeo da aula dele. Ela já combinou isso com ele. O nome do professor é Carlos. Tá? Eu até pensei que ele já tivesse colocado vocês na turma do Carlos à noite para hoje. Mas pelo que eu vi aqui agora, ele acabou de responder para mim, não. Então eu vou colocar. Tá? Então daí talvez você receba uma mensagem de e-mail falando disso. Ok?
Não me pergunte mais do que isso, porque eu não tenho tanta informação assim. O que ele vai dar na aula de hoje? Eu não sei, mas a Ana Carolina já conversou com ele, então provavelmente tem uma certa coerência, tá? Então, ó, você vai, você vai perceber a partir de algum momento, hoje até o meio-dia, que você está numa matemática discreta da noite. Mas é só para a aula dessa semana e, eventualmente, da semana que vem. Porque a recuperação da Ana Carolina aí mexeu perto da coluna, entendeu? Então não é uma, entendeu? Tirar uma mancha na pele, é uma coisa mais complicada. Então essa semana ela tá de molho mesmo, assim, não pode nem levantar, né? Então veja isso. Não preciso assistir aula à noite na aula do Carlos. Pode, se você quiser. Mas a ideia é que você tenha acesso depois à gravação da aula dele para ver lá o que ele está falando, que seria alguma coisa que a Ana Carolina falaria também. Tá certo? Muito bem. Então, o senhor não tem aula agora? A aula agora, depois que eu estou encerrando, né? E eu estou encerrando. Não, teria, porque seria da Ana Carolina. Mas vai ter uma palestra do curso de manufatura avançada sobre inteligência artificial. E essa palestra começa agora, é para começar às 9, sempre dá uma atrasadinha, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar o link no Teams. O Brian já recebeu esse link também, né? Para vocês assistirem a palestra. Eu acho que é interessante. Professor, eu sou obrigado a assistir a palestra? Cara, você não é obrigado a nada, cara, entendeu? Se quiser, assiste. Se não quiser, não assiste, entendeu? Eu tô nem aí, cara, entendeu? Mas é uma oportunidade importante, né? De você, de repente, começar a se atualizar. Pelo que eu soube, na sexta mesmo, ela tá bem, né? Mesmo sendo capanga em lógica, pode participar, professor? Pode. Flávio é maravilhoso. Sim, ele é lindo. Que mais? Para ter acesso à aula gravada, devemos mandar e-mail também? Não sei. Não sei. Não sei mesmo, cara. Ela tá bem? Tá. Tá ótima. Tá ótima. Ótima. Ótima não, né? Ela tá bem, vai. Dado, considerando a cirurgia que ela fez, tá certo? Ó. Então, ó, eu vou colocar na nossa mensagem inteira, vai, ó. Vou colocar na nossa linha aqui, ó, do canal geral, ó. Não, vou colocar na aula mesmo, ó, no canal da aula mesmo aqui, ó. Ó, vou colocar. Tá aqui o link, né? Ó. Acabei de colocar. Tá lá o link. Teoricamente você conseguiria assistir a aula. Para vocês não pega nada presença, por quê? Porque seria aula com a Ana Carolina e ela não vai estar dando essa aula, né? Então vocês estariam de bobeira. Então, se você tiver interesse, esse cara que vai apresentar, ele é um cara aqui de Sorocaba mesmo, né? Só que ele está lá nos Estados Unidos e ele está trabalhando com inteligência artificial, ele tem uma empresa, né? Então, talvez fosse de alguém que está lidando com isso mesmo, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu já parei a gravação, ok? Estou parando aqui agora.